Queridos amigos e irmãos, nós vamos falar de um assunto hoje muito importante que é sobre a Páscoa. Mas quero convidar você, meu amigo, minha amiga, para primeiro nós refletirmos um pouquinho aqui na história que nos conta sobre a Páscoa, como ela nasceu e através de quem a Páscoa foi celebrada pela primeira vez. Nós sabemos que o povo hebreus teve 400 anos em escravidão. Eles sofreram muito ali. E ali no Egito, eles sofreram demais. Então, diz a palavra que nos dias 14 e 15 de Nissan, há cerca de 3.500 anos antes de Cristo, foi celebrada a primeira Páscoa no contexto da escravidão dos hebreus no Egito. A data da pós-instituída na igreja, da Páscoa instituída na igreja, durante o concílio de Niceia, em 325 anos depois de Cristo. A igreja determinou que a primeira Páscoa a igreja determinou que a primeira lua cheia após o equinócio da primavera seria a data para iniciar-se a comemoração da Páscoa. É um momento que o Sol, em seu movimento anual aparente, corta o equador celeste, fazendo com que o dia e a noite tenham duração igual. A Páscoa já era comemorada antes do surgimento do cristianismo. Era uma comemoração do povo judeu por terem sido libertados da escravidão no Egito, que durou aproximadamente 400 anos, segundo a Bíblia Sagrada. Supostamente, Jesus teria participado de várias celebrações judaicas da Páscoa. A celebração pelos judeus, ainda no Egito, é descrita na narrativa bíblica da seguinte maneira: os hebreus sacrificaram um cordeiro saindo de um ano 14 de Nissan. Esse cordeiro que eles sacrificaram já simbolizava a morte de Cristo, que daria o seu sangue para a remissão de nossos pecados, amigos. Hoje a celebração religiosa dos cristãos, em memória à crucificação e ressurreição de Jesus Cristo, a Páscoa cristã foi inspirada na celebração judaica, que acontecia na mesma época que Jesus supostamente foi crucificado e ressuscitou. O primeiro movimento ritual da Páscoa encontra-se em Êxodo, no capítulo 12, versículo de 21 a 28, e foi a instituição foi instrução de Javé, que quer dizer Deus, outros dizem Jeová, para Moisés e Arão. Você vai encontrar no versículo de 21 a 27. Está no livro de Êxodo, no capítulo 12. E nós vemos, que se você for pesquisar o assunto a fundo, não daria para falar tudo aqui.
É tantas coisas que precisamos saber sobre a Páscoa, melhor mesmo ficarmos aqui com a palavra de Deus. Convido a você, meu amigo, minha amiga, para estar lendo todo o capítulo 12 do livro de Êxodo. Mas eu quero ler com você a partir do versículo 21. Amém? Mas antes de eu iniciar aqui a palavra, eu peço você, meu amigo, minha amiga, que dê o seu like logo aí de início, se inscreva no canal, assim você e eu chegaremos mais longe. Cada like que você dá, você está dizendo para o YouTube que o assunto é um assunto relevante, não é ofensivo. A sua inscrição demonstra que você quer continuar ouvindo o conteúdo. Uma vez que você se inscreve, a primeira pessoa a receber o vídeo após mandado para o YouTube é você que se inscreveu. Ele chegará, os não inscritos, muito tempo depois. Então, eu convido você a se inscrever. Não estou fazendo aqui do YouTube um negócio. Eu estou aqui para refletirmos juntos na verdadeira palavra de Deus, para refletirmos juntos no que Deus tem para falar conosco. Então, eu convido você para, junto comigo, refletirmos nesse capítulo 12, a partir do versículo 1. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e disse-lhes: Ide, tomai-vos um cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Então, tomareis um molho de isopo, embebê-lo-eis no sangue que estiver na bacia, e marcareis com ele a verga da porta e os 2 umbrais, mas nenhum de vós sairá da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, e ao ver o sangue na verga da porta e em ambos os umbrais, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar nas vossas casas para vos ferir. Portanto, guardareis isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Enquanto, pois, tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem prometido, guardareis este culto. E quando os vossos filhos perguntarem: que queres dizer com este culto? Respondereis assim: este sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim o fizeram. Meus amigos, minhas amigas, Deus já tinha mandado várias pragas no Egito para que aquele povo se arrependesse ali dos seus pecados e deixasse de escravizar ali o povo de Israel. Eles escravizavam o povo de Israel de tal forma que era desumano, completamente desumano,
a escravidão que eles submetiam aquele povo que estavam ali no Egito. E a história, você for ler a palavra de Deus, você vai ver que Deus, não suportando mais o sofrimento ali do seu povo, porque os judeus, queira o povo ou não, eles são filhos de Deus, eles são o escolhido de Deus, eles são povos eleitos por Deus. E é muito importante você ler todo o capítulo 12 de Êxodo, para você conhecer um pouquinho mais da história da Páscoa e desse povo de Deus. Então, Deus tinha mandado 9 pragas e o faraó continuava com seu coração endurecido. Então, na 10ª praga, Deus prometeu que iria matar os primogênitos, até dos animais. Mas Deus deu uma ordem ao povo hebreu que imolasse ali um animal e passasse o sangue nas vergas da porta, que para nós hoje, né, é o portal, né, as laterais assim, do lado de fora, passasse na verga e nos umbrais, para que quando o anjo viesse ferir, cumprindo a ordem de Deus, permissão de Deus, ele não iria ferir ali o povo de Israel. Mas a ordem de Deus é que, ao passar este sangue na verga da porta, ninguém saísse para fora, porque só ia ser protegido por Deus aqueles que obedecessem essa ordem de Deus e estivessem dentro de casa. E naquela noite, à meia-noite, oh, aleluia, veio o anjo para ferir os primogênitos, como foi prometido por Deus. Então, o anjo veio e feriu os primogênitos com a morte, desde os animais até os humanos. Inclusive, o filho do faraó morreu e foi o que amoleceu o coração dele e ele deixou o povo sair, porque ele não queria perder a mão de obra dele, escrava, porque era lucro para ele manter aquele povo na escravidão. Mas Deus mandou que Moisés libertasse aquele povo e que lhe daria uma terra que mana leite e mel, e que ali era para eles manter esse ritual da Páscoa, porque ele seria um culto, creio que de agradecimento à libertação que Deus trouxe através daquele anjo e daquela 10ª praga. Quando ali aqueles foram feridos, os primogênitos animais dos humanos, Faraó deixou que Moisés fosse e mandou que levasse o gado, as ovelhas, mandou que levasse tudo que tinha direito. E ainda as hebreias, mulheres hebreias, foram na casa das mulheres egípcias e pediram joias, ouro, e eles deram quanto podiam dar. E esse povo levou com eles para o deserto. Não dá para descrever toda a história da trajetória aqui no deserto, porque meus vídeos são curtos. Mas só dessa forma que Faraó deixou o povo de Deus sair em busca da terra prometida. E essa terra prometida é
o Estado de Israel, que foi muitos anos para que esse povo tomasse posse ali do seu estado, do seu país, Israel. Israel fica ali próximo, onde era o Jardim do Éden, e é muita coisa para se falar. Eu gostaria aqui de descrever tudo sobre a região ali de Israel, mas eu convido você a ler a palavra de Deus e pesquisar, porque as pesquisas estão todas aí no Google, tá? É só você pesquisar o assunto que você quiser, você vai encontrar com detalhes. Mas, segundo a história nos conta, Jesus morreu na data em que o povo de Israel celebrava esse culto a Deus em gratidão à libertação deles. E se deu a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo ali, simbolizado por aquele cordeiro há 3.500 anos atrás. Agora o povo de Israel celebrava ali, com a morte do animal, a Páscoa. Páscoa quer dizer passagem de um estado difícil para um outro estado, de estar dentro das promessas de Deus e protegidos por Deus. Então, ali nós vemos que o povo de Israel celebrava a Páscoa e Jesus sendo crucificado, mas ressuscitou e vive. Ali ele derramou o seu sangue para perdão dos meus, dos seus, dos nossos pecados. Jesus, ele sofreu ali na cruz exatamente na data da Páscoa. E a igreja veio inserir isso há 325 anos depois. Nós já lemos aqui na história, e ganhou-se o nome de Niceia, né? E hoje é celebrado a ceia nas igrejas cristãs, em memória àquele momento da crucificação de Cristo, mas em lembrança e certeza da ressurreição, que ele ressuscitou e ele voltará para buscar o seu povo. Hoje nós somos cristãos porque aceitamos Cristo como o único Salvador, intercessor por nossas almas diante do Pai. O povo de Israel rejeitaram Jesus, e por isso Jesus foi crucificado pelos religiosos da época, porque o povo de Israel esperava um rei vindo com toda a regalia de que um rei tem. Jesus nasceu numa manjedoura, humilde, filho de família humilde, e eles não receberam Jesus como o Messias. E por isso não aceitaram até hoje que Jesus veio da forma que veio, filho da Virgem Maria, e que ele morreu em remissão dos nossos pecados para nos perdoar. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, diz a palavra em Marcos capítulo 16, quem crer será salvo, quem não crer já está condenado. Está escrito no capítulo 16 do livro do Evangelho de São Marcos. E segue a palavra dizendo que os que crerem expulsarão
demônios, imporão a mão sobre os enfermos e os curarão, e falarão novas línguas. Eles falar novas línguas significa que o cristão, quando ele crê em Jesus Cristo, se ele é uma pessoa acostumado a falar palavrões, estar contando piadas imorais, ele agora falará novas línguas, porque ele vai falar do amor de Jesus, ele vai falar de um Jesus que veio para nos perdoar os nossos pecados e nos dar acesso de volta ao céu. Nós estávamos impedidos de ser salvos por causa dos nossos pecados. Já nascemos com o pecado hereditário, mas o Senhor Jesus veio para nos ligar ao Pai novamente. Portanto, meu amigo, minha amiga, eu não falo aqui em religião, porque a religião verdadeira é o próprio Cristo. A palavra religião quer dizer religação, uma coisa que estava cortada e foi religada. E quando Jesus expirou ali na cruz, diz a palavra de Deus que o véu rasgou de alto a baixo, dando-nos direito e acesso direto ao Pai. Portanto, hoje você e eu podemos estar aqui orando e falando do amor de Jesus direto com Ele. A oração é um telefone sem fio que você fala direto com Deus na glória. E Ele ouve as nossas orações. Eu tenho visto a palavra de Deus cumprir. Eu já vi Jesus ressuscitar mortos. Com meus olhos, eu presenciei. Eu posso testemunhar um dia isso aqui. Eu tenho muita experiência com Deus no assunto relevante, a ressurreição de pessoas, como Jesus ressuscitou quando ele estava aqui, Lázaro, ele ressuscitou a filha de Jairo. Nós vemos que ele falou que ele voltaria para o Pai e nos daria poder para fazer coisas maiores do que ele já tinha feito. Maiores no sentido de maior número, porque a população seria maior e os cristãos teriam condições de fazer muito mais se tiver a vida no altar ligado com Deus. Eu já vi com meus olhos Jesus curar câncer, marcado a data e a hora da cirurgia, e o paciente chegar lá, o médico na sala de cirurgia com todos os preparativos para operar aquela senhora e não encontrou nada. Essa senhora tinha perdido sua mama. Jesus curou, aleluia. Eu presenciei isso, para a glória do nome de Jesus. Eu já presenciei vários milagres que Jesus tem feito através dos teus servos. Mas eu gostaria de falar mais com você do amor de Jesus, do poder de Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio para nos religar ao Pai. Ele é a verdadeira religião. Jesus não fundou nenhuma igreja. Jesus anunciou o Evangelho, que é Ele próprio. Jesus é a religião. Ele religou nós ao Pai. Nós não tínhamos direito, jamais, de perdão, se não fosse pelo poder do sangue de Jesus. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados e nos dá direito à vida eterna. Portanto, eu convido você, meu amigo, minha amiga, se você ainda
não fez um compromisso com Jesus, não perca tempo, faça isso hoje ainda. É muito bom ter a certeza que Jesus te ouve e te responde. É muito bom saber que Jesus vive e está entre nós através da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo estará conosco até a consumação dos séculos, até o arrebatamento da igreja, que não demora. Convido você a crer em Jesus Cristo como único Salvador e recebê-lo como seu intercessor e Salvador em seu coração. Jesus te aceita como você está e Ele quer te salvar ainda hoje e te libertar. Ele quer te dar vida eterna e o seu lugar Ele foi preparar. Ele está preparando o seu lugar ali na glória, o meu lugar. E com certeza nós chegaremos lá pela misericórdia dele. Amém? Eu gostaria de falar muito mais, mas as horas não esperam. E então, eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, para junto comigo fazer uma oração em agradecimento à ressurreição de Jesus. A igreja celebra a ceia para agradecer a Jesus. É um culto em lembrança de que Jesus morreu, mas que ele ressuscitou e vive para sempre. Amém? Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo perdão que o Senhor tem para cada um de nós. Sabemos que somos pecadores, pecamos todo dia, toda hora, mas muitas vezes pecamos por pensamento, por palavras, por obras, mas o Senhor está pronto a perdoar. Assim como Jesus disse que nós deveríamos perdoar não só 7 vezes 7, mas 70 vezes 7, Deus nos perdoa milhões de vezes 7 por dia para nos dar a chance de herdar a vida eterna. A nossa salvação será consumada na nossa partida daqui para a glória. Nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus a qualquer momento e te pedimos, ó Pai, que nos dê a graça, tenha misericórdia de cada um de nós, de que sejamos preparados para esse momento. Te peço, meu Deus, que abençoe cada inscrito que está me seguindo. Eu te peço, Deus, que o Senhor abençoe esse canal do YouTube, que ele continue dando essa chance aos pequenos que querem anunciar um verdadeiro evangelho. Eu quero agradecer, ó Deus, pelas pessoas que têm visualizado meus vídeos e te peço, Deus, que o Senhor dê uma bênção sem medida a cada um. Peço, Deus, que abençoe os adolescentes que estão visualizando meus vídeos, são vários, e não posso dizer o nome de um só, porque estaria deixando dezenas de adolescentes que às vezes nem sei o nome. Mas eu peço, Deus, que o Senhor vai de encontro a cada adolescente, que eles se tornem homens de valores e venham ter no seu coração esse valor do teu sangue, Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, os que estão enfermos no leito de hospital. Abençoa ali os médicos que cuidam, as enfermeiras, desde o maior ao menor dentro do hospital, cozinheira, as pessoas responsáveis pela limpeza. Que o Senhor esteja abençoando também, Senhor, a cada membro da família. Se esse vídeo chegar até o hospital, eu te peço, Deus, que chegue ali com o bálsamo da cura e faça um milagre da cura naquele que está ali sem esperança. Te peço, meu Deus, que
visita os presidiários, que eles possam, quando sair ali da cela, vir para a sociedade, se tornar homens de valores, mudando seu conceito de vida. Pai, toma todos nas tuas mãos que vão ver esse vídeo, que vão visualizar. Que o Senhor proteja, liberta cada um de nós, todos os dias dos nossos pecados, dando-nos perdão e nos garantindo a salvação eterna. Em nome de Jesus. Finalizando aqui, meus amigos, minhas amigas, quero vos lembrar, deixe o seu like, por gentileza, e se inscreva no canal. Eu agradeço você que já fez isso e você que vai fazer, já receba o meu agradecimento. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos e feliz Páscoa para todos que creem que Jesus ressuscitou e vive para sempre. Amém?